5 de janeiro de 2026, segunda-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Segunda-feira, uma alegria nos encontrarmos nesta manhã, meditarmos, ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos na nossa vida, na nossa história. E nós estamos vivendo agora a última semana desse tempo tão curto que é o tempo do Natal, né? O tempo do Natal é o tempo mais curto, o tempo litúrgico mais curto da igreja. É um tempo muito bonito, né, gente? Eu digo a vocês, o tempo litúrgico que eu mais gosto da igreja é o tempo do Advento, mas eu amo também o tempo do Natal, né? As pessoas ficam mais sensíveis, a liturgia nos leva a refletir o amor de Deus, o Deus que vem ao nosso encontro no mistério do Natal de seu Filho. Então é um mistério muito bonito que nós contemplamos, uma pena que dura pouco tempo, né? O tempo passa muito rápido, né, gente? A partir do próximo domingo, com a solenidade, a festa, né, do batismo do Senhor, nós retomamos o tempo comum, né? Então, vamos viver intensamente essa semana. Iniciemos este nosso encontro nessa segunda-feira, ainda dentro do tempo do Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 22 até o capítulo 4, versículo 6. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito do que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus Cristo não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Então, ao longo dessa semana, nós ainda acompanhamos a carta de São João e estamos acompanhando desde o início do tempo do Natal a primeira carta, né? A primeira carta de São João, eu estou fazendo a introdução, repetindo todos os dias para que fixe bem no seu conhecimento, né? Você assimile. A primeira carta de São João continua a ser uma fonte inestimável de ensinamento para a igreja, né? Foi escrita mais ou menos no século I, num período crucial para as primeiras comunidades cristãs. João, o apóstolo e evangelista, quem escreve, né? E João busca solidificar a fé dos crentes diante das heresias que estão emergentes naquele tempo, no século I, tá? Especialmente as heresias que distorcem a pessoa de Jesus Cristo, né?
Então, a carta de São João é um chamado à autenticidade da fé, né, manifestada através da comunhão com Deus, na prática da justiça, né? Enfim. Então, e hoje nós acompanhamos esta perícope, a primeira carta de São João, capítulo 3, 22, até o capítulo 4, 6, né? Após abordar a prática da justiça como evidência da filiação divina e a seriedade do pecado, agora João, nessa perícope de hoje, ele transita para um tema de profunda relevância prática e também espiritual. A confiança diante de Deus e o discernimento dos espíritos. Então essa perícope de hoje, minha gente, ela é vital, pois não apenas reitera a importância da obediência e do amor, mas também equipa a nós, crentes, né, com as ferramentas para distinguir a verdade do erro, né? Então, João ele começa reafirmando a base da confiança em Deus, né? A obediência aos seus mandamentos, a prática daquilo que lhe agrada, né? Então, ele apresenta o mandamento central, que é crer no nome de Jesus Cristo e a nos amar uns aos outros. Então, a presença do Espírito Santo, ela é confirmada como garantia dessa permanência mútua em Deus, né? Então, e a partir do capítulo 4, né, que hoje tem uma transição, é do capítulo 3 até o 4, né? A partir do capítulo 4, o que acontece? O foco ele se desloca para a necessidade imperativa de provar os espíritos, né? Então é um alerta contra os falsos profetas, que já operam no mundo, diz João. Tá? Então, ó, vamos lá. A gente pegar esse capítulo 3, versículos 22 e 23, né? Olha só. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável, né, aos seus olhos. Então, João ele estabelece uma conexão direta entre a obediência e a eficácia da oração. Tá? Qualquer coisa que pedirmos, dele recebemos. Então aqui, gente, a gente tem que entender esse versículo. Deus ele não nos entrega uma carta em branco, né? Não é uma carta em branco para que nós realizemos nossos desejos egoístas. Ou seja, pede qualquer coisa que você vai receber, tá? Né? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista, aí sim qualquer coisa que pedimos, ele nos dará. Ou seja, nos sugere uma vida de comunhão, de alinhamento à vontade de Deus. Então, os desejos daqueles que são cristãos, nós chamamos de crentes, né? Eles devem ser moldados pelos desejos divinos. Tá? Os desejos dos cristãos devem ser moldados pelos desejos divinos. Não é uma barganha, mas é uma harmonia de propósitos. E é bem verdade, gente. Nós precisamos eliminar dos nossos corações esse espírito de barganha que perpassa a vida cristã, sobretudo desde o século XX, né? O surgimento de seitas neopentecostais e tantas coisas, né? A promessa de que quem é discípulo de Jesus, quem é cristão, leva uma vida só de bênçãos, isso aí não existe, né? A nossa vida tem que ser uma vida de entrega e de aceitação do projeto de Deus para nós. Tá? Então, é muito interessante isso. Essa passagem nos convida a refletir sobre a profundidade da nossa relação com Deus, o impacto da obediência em nossa vida de oração. Né? Às vezes vão acontecer coisas que a gente vai perceber que a gente tem que entrar na obediência de Deus, ir lá e fazer e acontecer. Né? Mas isso contrariou a minha ideia primeira. Quantas vezes Deus vai nos contrariar, gente? Porque nos ama, né? Porque nos ama. Né? É muito, muito interessante. No versículo 24 ele diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele, e ele nele. Né? Nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu.
Então João ele retoma aquele tema da permanência, né? Que é central na sua teologia, né? Foi abordado anteriormente, aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele e ele permanece nele, né? Então, o que acontece aqui, né? Esse versículo nos lembra, gente, da nossa profunda conexão com o divino e da capacitação que recebemos, né? A união com Deus deve ser uma realidade. Nós estamos iniciando um novo ano civil, a oportunidade que nós temos agora de fazer novos propósitos espirituais também. Porque às vezes nós cultivamos propósitos materiais, né? Esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero comprar tal coisa, esse ano eu quero viajar para tal lugar, esse ano tal coisa, tal coisa, tal coisa. E às vezes nós não planejamos a nossa vida espiritual, né? Nós não planejamos. Coloque pequenas metas para esse ano que está se iniciando, para que você possa se unir, para que nós possamos nos unir mais a Deus, né? E o Espírito Santo ele atua como um guia, um confirmador em nossa vida, nos dá a convicção de que nós somos filhos de Deus e nos capacita a viver de acordo com essa identidade, né? Padre, eu estou na igreja, tudo, mas eu me sinto tão indigno. Olha, gente, todos nós somos indignos. Mas o Espírito Santo que nós abrimos as portas para morar em nós, aos poucos ele vai fazendo uma obra de transformação. A conversão é um processo, gente. É um processo, né? O que nos cabe? Estar disponíveis a Deus e fazendo dia após dia o nosso melhor. Nós vamos escorregar, nós vamos às vezes voltar atrás, nós vamos errar, nós vamos pisar na bola, nós vamos, enfim, com certeza, né? Mas o importante é estar disponível, né? Disponível. Quando João fala muito do obedecer aos mandamentos, né? Não sei se vocês percebem, mas a obediência aos mandamentos de Deus não deve ser entendida como um fardo legalista, tá, gente? Mas é um caminho para aprofundar a nossa intimidade com Deus, tá? Quanto mais nós nos alinhamos com a sua vontade, mais nós experimentamos a sua presença e a sua capacitação através do Espírito, né? É muito bonito isso. As coisas, gente. Eu falei esses dias para uma pessoa, né? Uma pessoa que ouviu minha homilia de ontem, né? Minha homilia. E ontem, na Epifania, eu falava, é necessário nós evangelizarmos. É necessário nós rezarmos pela nossa conversão primeiro, né? Porque também nós usamos lá grandes coisas, eu falava, né? E é importante nós rezarmos pela conversão daqueles que nós amamos e que estão longe da igreja. É importante. A igreja não é um atributo, um detalhezinho. A igreja é vontade de Deus para todo ser humano, né? E aí a pessoa veio falar, ai padre, mas eu tô com uma tal situação tão difícil na minha casa, não sei o quê. Eu falei, olha, tudo no tempo de Deus. A gente não pode ser calculista. A gente reza, a gente entrega para Deus, a gente vai falando do amor, a gente vai anunciando a paz, vai falando das virtudes que vem de Deus, depois a gente vai falando diretamente de Deus, a gente vai evangelizando segundo nossa condição. Agora, o ato de conversão na vida dos outros depende de Deus unicamente, gente. Não é o que a gente faz ou o que a gente fala. A gente precisa aprender a esperar em Deus, sabe? Depois João ele entra no capítulo 4 e vai começar a falar da questão dos espíritos, tá? Parece que há uma modificada um pouco na temática aqui no meio do texto, porque começa o capítulo 4, né? E aí ele vai falar de um certo critério para provar os espíritos. Ou seja, os espíritos precisam ser provados. O que quer dizer isso? Esse critério fundamental para provar os espíritos é a confissão cristológica. Quando ele fala de espírito aqui, ele está falando daqueles que falam de Deus. A gente precisa tomar cuidado em quem que a gente ouve, gente. Né? E nem agora, vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo. Toda vez que eu vou gravar essa reflexão, esse nosso programa, eu procuro me embasar
Primeiramente na doutrina católica, depois na exegese católica. Eu não posso interpretar a Bíblia por própria conta. Eu tenho que usar intérpretes que tenham respaldo, que sejam de renome na tradição católica. Não é? Então, o critério para nós provarmos os espíritos, para nós, de fato, ouvirmos alguém, deve ser o quanto essa pessoa é próxima ou é defensora da verdade. Eu não posso ficar escutando gente que fala da fé, mas que não tem autoridade para isso. Eu já falei para vocês sobre essas questões, né? Hoje em dia tem pessoas que pensam ser mais católicas que o próprio Papa, gente. A gente vê nas redes sociais aí, agora desembestou uma modinha de tradicionalismo e pessoas criticando bispos, criticando o Papa. Gente, quem são esses? Quem são esses? Quem é uma pessoa que começou a caminhar na igreja agora e já está criticando um bispo? Sabe? Falta de bom senso, me desculpe, gente. Né? Criticar o Papa. E o Papa Francisco, naquela época que estava o Papa Francisco, eu não sei o que. Você vai perguntar para a pessoa sobre... Antigamente tinha muito aquela fala de... Ainda tem, né? Agora tá parando um pouco esse negócio de comunismo, né? Tudo é comunismo. Toma cuidado um pouco. Teve uma vez que eu perguntei para uma pessoa, eu falei, viu? Você fala que o Papa Francisco é comunista. Tá. Você sabe o que é comunismo? O que é comunismo? A pessoa titubeou, não soube responder. Então as pessoas ficam repetindo ideias que ouvem, sobretudo em youtubers, enfim, né? Influencers, e fica repetindo e não sabe nem o que está falando. Sabe? Não sabe nem o que está falando. Esses dias eu celebrei aqui na Paróquia Bom Pastor pela primeira vez uma missa com a espiritualidade da renovação carismática, né? As músicas, o modo de rezar. Em nenhum momento houve infração ou aberração litúrgica. Em nenhum momento. Foram feitos alguns cantos de louvores antes da missa, né? E, claro, um louvor sério, um louvor maduro, né? Com uma gestualidade, com as mãos. Mas uma coisa, não é baderna. É um modo de expressão de fé, como existem tantos outros modos de expressão de fé que devem ser respeitados na igreja, né? E aí teve um paroquiano aqui que fez uma postagem e tudo, e viralizou a postagem dele, né? E eu fui ler os comentários, não existe missa de avivamento, e pessoas falando, não existe não sei o quê, não existe não sei o quê. Sabe, as pessoas acham... elas acham que... As pessoas hoje em dia, elas se acham mais católicas que os padres, que os bispos, que o Papa, né? Aí você pergunta a pessoa um pouquinho de teologia para essas pessoas que ficam falando bobagem, a pessoa não estudou. Sabe, gente? Então a gente precisa ter um pouco do discernimento de espíritos. Cuidado quem você escuta. Cuidado da voz profética que você segue. Sigamos a igreja, a doutrina da igreja, o catecismo da igreja, a tradição, os santos padres, o magistério papal, o magistério da igreja. É isso que nós precisamos seguir. Então tem que ter um pouco de cuidado, né? Então é questão de discernimento crítico, né? Em uma era de excesso de informações, como a nossa, né, gente? Uma era de fake news, de múltiplas vozes espirituais, ideológicas. Esse mandamento que João dá de provar espíritos é muito relevante, mais relevante do que nunca. Então nós não devemos aceitar passivamente tudo o que nós ouvimos, o que nós lemos. Cuidado, né? Eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Uma frase que corre solta aí nas páginas, nos canais tradicionalistas, né? A missa é o Calvário. Gente, isso daí, teologicamente,
é uma aberração, gente. O Calvário, gente, ele foi vivido por Jesus. Isso está na carta aos Hebreus, né? Cristo morreu de maneira cruenta, definitivamente, de uma vez por todas. Está na carta aos Hebreus. O Calvário foi uma experiência vivida pelo Filho de Deus, enquanto ser humano, né? De uma vez por todas. A missa, ela atualiza um mistério. Ela não atualiza, não é o Cristo ensanguentado que é jogado em cima do altar. Ela é a atualização de um mistério. E não é somente o mistério da paixão e da morte. É o mistério total da Páscoa que nós atualizamos no sacrifício eucarístico. Tá? Então, quando eu falo a missa é sacrifício porque... O que é sacrifício? É alguma coisa que alguém oferta a outra pessoa por benefício de alguém. Então, a missa é sacrifício porque o próprio Cristo oferece a si mesmo ao Pai. Então, é um sacrifício. Só que esta oferta que é apresentada ao Pai não é mais um homem sangrando como fora no Calvário há 2000 anos atrás. É um mistério que é apresentado. É um mistério total de alguém que morreu, que sofreu, que morreu, que venceu a morte, que ressuscitou, que subiu aos céus e que é vitorioso. É um mistério total. Então é o mistério da vitória de Cristo que é oferecida ao Pai. Vocês conseguem compreender? Eu estou explicando um dos exemplos de frases absurdas que tem por aí que a gente precisa saber discernir os espíritos. Né? Então, a confissão de Jesus Cristo vindo em carne é o coração do cristianismo. Né? O coração do cristianismo é o mistério da encarnação e o mistério da Páscoa. Né? E é o que nós celebramos. Então, gente, aprendamos com João, neste ano de 2026, que nós sejamos vigilantes naquilo que nós lemos, ouvimos e reproduzimos. Né? Sejamos pessoas mais críticas, mas honestas intelectualmente. Honestas. Ouvindo a voz da igreja. Quem está com a mãe não erra, gente. E quem está com a igreja é aqueles que estão, primeiramente, com o magistério, o Santo Padre, o Papa. Depois, quem está em comunhão com o corpo episcopal da igreja. E quem está em comunhão uns com os outros. Tá? Que essa palavra de hoje nos motive, nos ajude, né? É claro que depois no finalzinho do capítulo 4 aqui, o versículo do 4 ao 6, João ele vai falar assim, vou concluir, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Por quê? Porque nós ouvimos a Deus e falamos o que é de Deus. Se a pessoa não nos ouve é porque ela não é de Deus, não conhece a Deus. Então João está falando assim, no fundo, né? Os apóstolos, eles têm autoridade, porque eles, por primeiro, trazem o que é de Deus. De tal forma que quem não os escuta não conhece a Deus, o próprio Deus. Então estejamos sempre com os apóstolos, estejamos sempre com a igreja, gente. Que seja um ano de crescimento de fé, que seja um ano de crescimento de espiritualidade, que seja um ano de muita elevação espiritual e pessoal para a minha vida e também para a sua vida. Desejo a vocês uma excelente segunda-feira. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar este material. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.